Nós vamos estudar hoje o Salmo de número 24. Peço que você abra Salmo de número 24. Nós vamos fazer a leitura de todo o texto. É um salmo curto, apenas 10 versos. Salmo 24. Antes de fazermos a leitura, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que nós podemos estar aqui na Tua casa e pedimos nesse momento, agora no estudo da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, o nosso coração, para poder não só ouvir, mas também compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Possamos confiar no Senhor a cada dia, possamos depositar o nosso coração e a nossa alegria no Senhor, pois sabemos que o Senhor é o Rei da Glória. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 24. Farei a leitura do texto. A palavra de Deus diz: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Nesse salmo que nós acabamos de fazer a leitura, é um salmo de Davi, e é um salmo onde ele vai apresentar o Senhor como o Criador de todas as coisas. E pelo fato de Deus ser o Criador de tudo, tudo está diante do seu domínio. E portanto, Deus, ele é digno de ser reverenciado como o grande Rei, como o Criador. Esse salmo, se você ler o contexto dele, você vai encontrar ali em 2 Samuel capítulo 6, onde a Arca da Aliança foi levada até a cidade de Jerusalém. E foi um momento ímpar naquela circunstância para o povo de Israel, porque a Arca, se os irmãos lembrarem das histórias, a Arca havia sido tomada e agora resgatada novamente. E então esse hino, esse salmo, ele é entoado nesse momento, nesse grande momento na história do povo de Israel, onde ali a Arca da Aliança do Senhor, que representava a presença de Deus, novamente estava chegando até ali as portas da cidade de Jerusalém. E esse salmo é interessante porque ele vai começar, versículos 1 e 2, mostrando que todas as coisas pertencem a esse rei. É claro que na leitura aqui do texto fica muito claro, muito evidente quem é o Rei da Glória, que Davi vai dizer, é o Senhor. E ele vai afirmar então que todas as coisas pertencem ao Senhor, tudo é dele. Veja que é interessante aqui, Davi como rei, estava agora reconhecendo que tudo vem de Deus. E ele então vai dizer no versículo 1 e 2, que tudo isso, todas as coisas criadas, elas pertencem a Deus, ao Rei da Glória. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Perceba como Davi vai iniciar esse texto dizendo que tudo o que há no mundo, sejam as coisas criadas, então vamos pensar no sol, as estrelas, a lua, as coisas que nós vemos aqui no planeta Terra, sejam as árvores, sejam os animais, sejam nos seus mínimos detalhes, em todos os seus aspectos, tudo isso pertence ao Rei, tudo isso pertence ao Senhor. E veja o que ele diz: ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Então não há nada, absolutamente nada nessa criação que não pertença ao Senhor.
Veja que o rei, ele era reconhecido pelas suas conquistas. O rei era reconhecido e ele era considerado grandioso a partir do momento em que ele conquistava algo. Então, se a gente pensar no reinado de Davi, no reinado de Salomão, ou em qualquer outro rei que a gente encontra nas Escrituras, sejam os faraós, seja o Nabucodonosor, por exemplo, que foi um grande rei, que aparece também na história bíblica, eles eram reconhecidos e eles eram engrandecidos por aquilo que eles conquistavam. Mas veja que Davi vai começar o Salmo dizendo que Deus, que é o Rei da Glória, que ele vai revelar isso depois mais para o fim do Salmo, a Ele pertence toda a terra. A terra e sua plenitude está nas mãos do Todo-Poderoso, do Senhor. Então veja que aqui nós temos o reconhecimento não só de que tudo pertence a Deus, mas também da grandeza do Senhor. Porque enquanto os reis terrenos, eles são reconhecidos quando eles dominam, quando eles conquistam, Deus ele pode ser reconhecido no fato de que tudo pertence a Ele. Absolutamente tudo. A terra e toda a sua plenitude. Veja como Davi agora vai modificar um pouco a linguagem, mas vai falar algo muito semelhante, e ele vai complementar dizendo, o mundo e os que nele habitam. Não só as coisas inanimadas, como as árvores, as montanhas, o mar, as estrelas, pertencem a Deus, mas todos aqueles que também no mundo habitam. E o porquê isso? Porque Deus é o Criador. Porque foi Ele quem formou todas as coisas. Ele foi quem formou o homem do pó da terra. Então, o homem, nesse sentido de criatura, criação de Deus, pertence ao Senhor. Sendo Deus, então, o autor de toda a criação, tudo que está aqui nessa criação pertence a Deus, está no seu controle, está sobre o seu governo, e, nesse sentido, nós poderíamos dizer que Ele é o maior rei de todos. Qual reinado, por maior que foi aqui nesse mundo, ou por maior que seja, se compara ao do Senhor? Ou qual rei, por melhor que fosse os seus exércitos, conseguiu conquistar o mundo todo? Nenhum. Mas Deus, sendo rei, não só Ele é o Criador, mas também é aquele que governa, que controla e que conduz todas as coisas. E por isso, todo o mundo e a sua plenitude pertencem ao Rei, pertencem ao Senhor. Foi Ele quem formou a terra, foi Ele quem na criação, o seu Espírito pairava por sobre a face das águas, Ele então faz aparecer a porção seca, e depois a gente tem a narrativa falando sobre como Deus criou todas as coisas. Ele é o autor, e por isso Ele é o grande Rei, e por isso Ele é aquele que é o Rei da Glória. Agora veja que interessante aqui, porque Davi ele começa o texto falando sobre a grandiosidade de Deus. Então não há rei como o Senhor. Não há quem consiga ou possa ter o domínio sobre tudo a não ser Deus. E aí olha como ele vai então continuar o texto, versículos 3 ao versículo 6. Ele vai continuar o texto respondendo uma pergunta, e que é justamente a pergunta que ele faz no verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então ele fala sobre a grandeza de Deus, e depois ele faz uma pergunta: quem pode permanecer diante desse Deus? Quem pode estar no seu santo lugar? E aí ele responde essa pergunta, narrando então a partir daqui sobre aqueles que podem permanecer na presença de Deus, aqueles que podem estar no santo lugar. E claro que quando a gente pensa nesse contexto do Salmo, da Arca da Aliança sendo levada novamente para Jerusalém, a gente percebe que essas referências que nós normalmente vemos falando sobre Monte do Senhor, habitação do Senhor, estavam falando sobre Jerusalém, sobre o lugar que havia sido estabelecido pelo Senhor para a sua adoração, ali seja no templo posteriormente, seja no tabernáculo, mas ali estava a representação de Deus. E aí a pergunta que Davi faz é: quem que pode permanecer nesse santo lugar? E aí ele diz: o que é limpo de mãos e puro de coração. Veja que no tabernáculo, depois posteriormente no templo, para que eles entrassem na presença do Senhor, uma das coisas que era necessária ser feito, além de fazer o sacrifício, eles precisavam se purificar, eles precisavam lavar as suas mãos.
para que eles pudessem entrar no lugar santo, na presença de Deus, e posteriormente no lugar, o Santo dos Santos, eles precisavam lavar as suas mãos. Porém, mais do que isso, era necessário também que o coração deles estivesse puro. E por isso os sacrifícios, por isso os holocaustos, para que aqueles animais que eram sacrificados pagassem pelo preço daqueles que estavam agora entrando na presença de Deus. Portanto, quem que é aquele que pode estar na presença de Deus? Aquele que é puro de mão, aquele que é limpo de coração. Veja que nas Escrituras, quando a gente fala sobre as mãos, normalmente as mãos, elas são uma figura utilizada para falar sobre as obras de alguém. Até mesmo sobre as obras de Deus. As obras das suas mãos. Então fala sobre aquilo que Deus faz. E quando normalmente a Escritura utiliza essa figura sobre as mãos, ela está tratando sobre aquilo que alguém faz. Então aquele que pode entrar na presença de Deus é aquele que é limpo de mãos. Literalmente, significa que então você lava suas mãos e entra na presença de Deus e Deus então te aceita? Não. Mas é aquele cujas obras estão sendo purificadas ou que foram purificadas. Aquele cujo coração também é puro. Então perceba que, veja que Jesus vai dizer algo sobre os fariseus. Que as obras que eles faziam, à vista dos homens, eram obras que, vou usar aqui a linguagem dos Salmos, eram obras limpas de mãos. Você vê que os fariseus, eles faziam de tudo para poder manter aparentemente uma vida de santidade. Mas qual que era o problema? Era que o coração deles era impuro. Então, o coração deles evidenciava algo, uma corrupção que havia dentro deles, e que por mais que eles fizessem obras diante dos homens, eles estavam sendo rejeitados por Deus. Então veja que ser puro de mãos, ou seja, aquilo que nós fazemos, e limpo e puro de coração, é algo que está em conjunto. Tanto o nosso coração quanto as nossas obras, elas devem ser purificadas, para que nós então permaneçamos diante da presença do grande Rei. Não adianta ter obras limpas se o nosso coração está sujo. Claro que eu estou usando aqui a terminologia dos Salmos, mas quando a Bíblia fala sobre o nosso coração que é corrupto, ela também fala que as nossas obras estão corrompidas. Mas veja que a linguagem do texto, a linguagem do Salmo, é para mostrar que aquele que se apresenta diante da presença do grande Rei, diante de Deus, ele precisa ter tanto as suas obras quanto o seu coração purificados. Ainda vai dizer que ele não se entrega à falsidade, nem jura dolosamente. Ele não faz juramentos com intenção de enganar alguém. Veja que nós fizemos aqui a leitura de vários salmos até aqui, e nós veremos vários outros, em que os homens estavam fazendo juramentos falsos, em que eles faziam juramentos e na sua falsidade tentavam destruir e acabar com a vida dos justos. Mas aquele que se entrega ao Senhor, ele não vai entregar a sua alma à falsidade. Ele vive aquilo que é próprio da sã doutrina. Ele não jura com engano, não há traição, não há maldade nas suas palavras e nos seus pensamentos. Então, quem é que pode permanecer diante do Rei da Glória? Esse homem que é justo, que é limpo de mãos, que é puro de coração, que não se entrega à falsidade. E aí ele continua e diz, versículo 5: Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esse que purifica as suas obras e o seu coração para entrar na presença do Rei, esse vai receber bênçãos da parte de Deus e ele será considerado justo pelo próprio Senhor. Porque é esse que vai lavar as suas mãos e o seu coração antes de chegar na presença do grande Rei. E por isso, o resultado que ele receberá é a bondade do próprio Deus. Sendo que o texto vai dizer sobre a bênção e sobre a própria justiça que é concedida a esse homem justo. E veja, que todo aquele que recebe, que busca a Deus, recebe dele essas bênçãos. Veja que quando a gente fala sobre buscar a Deus, buscar ao Senhor não está ligado somente ao fato de que nós estamos chegando na sua presença, mas também fala de mudança de vida, fala de transformação.
Buscar somente a Deus, e muitas pessoas pensam assim, né? Eu vou buscar a Deus. E aí o que ela pensa em buscar a Deus? Vou na igreja. Eu vou na igreja quarta, eu vou na igreja domingo de manhã, ou domingo à noite. Em algum momento eu vou à igreja e por isso eu estou buscando a presença de Deus. Mas se o coração e as mãos não foram purificados, de nada adianta. Era como os fariseus, que foram chamados por Jesus de sepulcros caiados. Por fora, e aqui eu vou usar a ilustração dos Salmos, as suas obras por fora aparentavam santidade, mas por dentro eles estavam completamente corrompidos. E por isso que então nós precisamos buscar ao Senhor, e ao passo que nós buscamos ao Senhor, purificando a nossa vida e o nosso coração diante dEle, para chegar na sua presença, nós recebemos bênçãos da parte de Deus. Nós recebemos muitas bênçãos. E quantas vezes nós perdemos elas? Simplesmente pelo fato de que o nosso coração, sendo enganoso, nos conduz por caminhos que nós pensamos ser retos, mas na verdade não são. Por caminhos que nós pensamos ser justos, mas não são. Mas o que o Salmo nos exorta é lavar as mãos e o coração para buscar ao Senhor e receber então dele diversas bênçãos. O Salmo ele vai continuar, versículos 7 a 10, falando então sobre o triunfo desse rei. Veja que interessante aqui. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós cantamos isso agora há pouco. E é exatamente isso que o texto está dizendo. E aí ele continua dizendo, quem é o Rei da Glória? Ele responde, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. E ele continua narrando novamente com as mesmas palavras, levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E ele faz de novo a pergunta, quem é esse Rei da Glória? E a resposta é, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Veja como é interessante aqui a ilustração que Davi vai utilizar, falando a respeito dessas portas. Ele personifica as portas, como se elas tivessem vida própria, para que elas levantassem as suas cabeças e olhassem para o Rei da Glória que agora estava entrando. E perceba que interessante quando a gente pensa nesse salmo, comparando no seu contexto, na entrada ali da arca em Jerusalém. Quando eles estavam levantando aquilo que representava a presença de Deus, é como se Davi estivesse dizendo, ó, vocês portais agora de Jerusalém, quem está entrando, adentrando a sua presença, é o Rei da Glória, levantem as suas cabeças, prestem atenção, porque não é qualquer um que entra na presença de vocês, mas é o Rei da Glória, é o Senhor poderoso, aquele que é poderoso nas batalhas. Veja interessante, irmãos, como esse texto, ele nos explica aí muito, à luz do contexto, quem é Deus. Porque lembre-se que, normalmente, quando o rei saía para a batalha, e ele batalhava, ganhava as guerras e as batalhas, e ele voltava, o que acontecia? Eles abriam as portas da cidade, eles então recebiam o rei com alegria, e de certa forma, vou usar essa palavra, espero que você entenda, com adoração. Ou seja, eles reconheciam que aquela vitória que o rei havia conquistado juntamente com o seu exército era digna de louvor, era digna de engrandecimento. E aí, normalmente, nas culturas antigas, o que eles faziam? Faziam estátuas, faziam representações dessas guerras, das entradas triunfais. Até hoje existem, né, alguns arcos, né, o Arco do Triunfo, por exemplo, se você pesquisar na internet, pesquisar a história, é justamente isso. Então o que eles faziam? Os reis entravam nas cidades com toda honra, as pessoas reconhecendo o poder, reconhecendo a grandeza daquele rei. E a figura que Davi utiliza é justamente essa. Portais, abram, levantem as suas cabeças, para que vocês vejam entrando o Rei da Glória. Não é um rei humano, não é qualquer rei, mas é o rei que criou todas as coisas, é o rei cujo domínio, cujo poder, cuja toda a criação está debaixo dos seus pés. Nada foge ao seu controle. Tudo é governado e dominado pelo Senhor. Nada pode fugir das suas mãos. Irmãos, se Deus tirasse o seu mindinho de sustentar toda a sua criação, tudo entraria em colapso. Mas Ele é o que sustenta todas as coisas.
E veja a grandeza disso, a maravilha disso, em que Davi agora está dizendo: levantem as vossas cabeças para que o Rei da Glória entre. Naquela procissão que agora a Arca da Aliança estava chegando até Jerusalém, era nisso que Davi tinha em mente, quando ele falava que todas as pessoas deveriam se levantar, e se você ler ali o texto você vai perceber isso. As pessoas se levantaram, cortejaram, reverenciaram, honraram, mas não por Davi, mas por causa do Rei da Glória, por causa daquele cuja presença estava ali representada na Arca da Aliança. Esse é o nosso Deus, esse é o Rei da Glória. Veja que eles haviam conquistado a Arca, de novo, dos seus inimigos, mas a glória estava sendo dada a Deus, porque Ele é o Rei. Ele é o Rei forte e valente nas batalhas. Ele é o Senhor da onde? O versículo 10 termina: Ele é o Senhor dos exércitos. Seja homens, anjos, toda a sua criação, Ele é o Senhor dos exércitos. Tudo está debaixo do seu governo e do seu poder. Então Deus é apresentado aqui, irmãos, como o Rei da Glória, como aquele que governa, que é o Criador, que é poderoso, que luta pelo seu povo. Agora, eu quero voltar os nossos olhares para nós encerrarmos, para esse salmo, falando um pouco sobre Jesus. Porque se você ler a sua entrada triunfal em Jerusalém, em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, você vai perceber como Jesus, Deus eterno, encarnado, se fez homem, de forma humilde, sentado num jumento, entra ali na cidade de Jerusalém, sendo reverenciado como rei. Mas veja que aqueles que estavam ali reverenciando o Senhor Jesus, foram os mesmos que o crucificaram. Foram os mesmos que zombaram, blasfemaram dele. Foram aqueles que gritaram: crucifica-o. O Senhor Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, ali, o povo reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo e dizendo: hosana ao que vem, o nome do Senhor. Foram os mesmos que crucificaram o rei, que ofertaram ele na cruz. Mas veja que a Bíblia vai nos dizer, em Filipenses, que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, mesmo que o mundo rejeite a Cristo, mesmo que eles ignorem que Cristo seja o Rei da Glória, vai haver um momento em que todos se dobrarão diante dos seus pés. Todos reconhecerão que Ele é o Rei da Glória. Eu espero que você não reconheça isso no último momento, naquele momento da condenação. Perceba que não só os que são convertidos, os que são salvos, os que vão desfrutar da vida eterna, reconhecerão isso, mas todos, até mesmo aqueles que rejeitam a Cristo e que serão lançados no lago de fogo, esses também se dobrarão diante dos seus pés, reconhecerão que Ele é o Rei. Que você não faça isso naquele dia, mas que você o faça hoje. Que você reconheça o senhorio de Cristo, que você reconheça o poder do nosso Senhor. Apocalipse 5, 11 a 13 diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está assentado no trono e ao seu Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Irmãos, nós servimos um Cristo que é vitorioso.
Nós servimos não um Cristo que está na cruz ainda, ou que foi morto e está na sepultura, mas um Cristo que é vitorioso, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu o pecado, cujos inimigos foram colocados debaixo do estrado dos seus pés, cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Então nós não servimos um Cristo derrotado, nós servimos um Jesus, Deus, homem, que veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e reinará pelos séculos dos séculos. Ele é o Rei da glória. Que isso sirva de grande lição ao seu coração, diante talvez das aflições, diante dos sofrimentos, diante das tribulações na vida, diante das perseguições, diante do fato de que muitas pessoas vão te rejeitar, te humilhar, te menosprezar porque você serve a Cristo. Vão zombar, vão blasfemar, vão dizer que esse Jesus não é de nada, não vale de nada, e que ele morreu, está morto, que ele não foi nada mais do que um mero homem, um mortal, e que está lá sepultado. Ou que talvez duvide até mesmo da existência histórica de Jesus, como muitos dizem, que Jesus nem mesmo existiu, isso é a invenção da cabeça do homem, que não tinha nada para fazer. Você serve um Cristo vivo. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo reina e reinará por toda a eternidade. Por mais que você olhe para os nossos dias e veja o mal, veja o pecado, a iniquidade multiplicando, saiba que Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo aquele que governa e controla todas as coisas. Que você e eu possamos confiar nele de todo o nosso coração, para que mesmo diante de qualquer situação, nós possamos viver uma vida certos de que nosso Jesus vive e que Ele reina pelo século dos séculos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, pedir que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, que Tua palavra faça morada em nós, possamos, ó Deus, reconhecer o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, sobre o mundo, e que possamos cada dia mais desejar estar com o Senhor por toda a eternidade. Sabemos que o Senhor tem um plano e um propósito em todas as coisas, mesmo que a iniquidade, a maldade, o pecado prevaleça, multiplique, mas sabemos que o Senhor é aquele que governa tudo, e haverá um momento de juízo. Que nós possamos, ó Pai, ser encontrados pelo Senhor fiéis, para que, quando Cristo voltar, ou a morte chegar, nós possamos sempre, em todo o tempo, reconhecer que Jesus é o Rei da Glória. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém.